Periodicamente, a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. Algumas decorrem de eventos da natureza, como tsunamis, terremotos ou desabamento de terra. Outras já decorrem da ação do homem, como um acidente de avião. Recentemente, nós tivemos em São Paulo um acidente muito grave, onde o avião da TAM se chocou com um prédio. Qual o propósito da divindade nessas mortes coletivas? O egregio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, A Lei de Destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga aos benfeitores da humanidade o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas. E para a surpresa de Allan Kardec e de nós outros, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. O comentário é vasto. E nessa mesma questão, o codificador pergunta: não teria a divindade e outros recursos para promover o progresso dessas pessoas? E os espíritos dizem que sim, e isto acontece através de fenômenos naturais, através de epidemias, através de insucessos de várias ordem. E então Allan Kardec volve à questão, perguntando que se num caso desse, muitos inocentes não são vítimas das circunstâncias. E os benfeitores dizem que não. Porque dentro do Código das Soberanas Leis, somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates de natureza coletiva. Observamos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam no momento e resolvem mudar, fazem um esforço tremendo outros para poder ser incluídos naquele voo e, como resultado, padecem dessas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. Daí é sempre providencial quando acontece algo tão lamentável e doloroso. Doloroso para nós, para aqueles familiares que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade e talvez também para alguns desencarnados, porque surpreendidos de maneira inesperada, experimentam um grande choque, o despertar no além. Mas tudo isso está dentro dos códigos da soberana justiça. Edivaldo, nós aprendemos que para a espiritualidade superior não existe improviso. E como é o atendimento, como é o preparativo dessa espiritualidade superior no caso desses eventos anteriormente e também depois que ocorre, tanto para os desencarnados como para os que ficam, os parentes? Poderia parecer que os benfeitores programem a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Vamos imaginar uma falha em qualquer um dos equipamentos, a possibilidade da falha humana, as circunstâncias climatéricas, as circunstâncias geológicas, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. E então uma lei de afinidade atrai os indivíduos àquele encontro que seja o do retorno ao passado para a libertação coletiva. Ficou célebre no Brasil e no mundo o incêndio do circo em Niterói, quando crianças aos milhares perderam a vida biológica e centenas de pais ficaram em grande desespero. Em uma página de incomparável beleza, o espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, através da mediunidade do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, narra o que teria sido a causa ancestral no tempo do cristianismo primitivo. Então a lei demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos,
para reunir os espíritos delituosos e num acontecimento fortuito, o toldo do circo foi levado às chamas e com alto poder de combustão caiu sobre aquela multidão que foi devorada pelas chamas. A divindade, portanto, permite que os fatores mesológicos propiciatórios sejam previstos pelos mentores, que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si. Então há uma pré-programação. Certo dia, Joana de Ângeles, espírito, disse-me que o acaso, o improviso nas leis soberanas, seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento que é o objetivo da programação. Mas esses espíritos, por outro lado, os que desencarnam, são recebidos pelos seus familiares, por outras entidades amorosas. Consideremos espetáculos do circo romano, nos períodos do cristianismo primitivo, quando as feras dilaceravam as carnes e o espírito se libertavam, hosanas estavam cantando no ar, outros mártires recebiam-nos e os levavam a regiões felizes. Na grande dor, na grande tragédia, existe a misericórdia de Deus compensando esses que resgatam e que agora se tornam perfeitamente em sintonia com as leis.